E nesse artigo, o John Piper, ele fala exatamente sobre a igreja que tem caminhado numa direção de uma profissionalização no sentido terapêutico e no sentido gerencial dos pastores. Ou seja, Certo. o pastor começa a ser cobrado de, além de ter uma devoção, além de ter um bom conhecimento bíblico, além de dedicar-se ao cuidado das ovelhas, ele precisa ser um terapeuta. Sim. Ele precisa lidar com as demandas emocionais, a parte mesmo de depressão. Então, há uma cobrança. Isso foi escrito há mais de 10 anos atrás, este livro. E a parte gerencial. O pastor tem que ser o gestor, o pastor tem que fazer a igreja crescer, o pastor tem que fazer isso. Depois de 10 anos, ele lançou uma segunda versão desse livro, uma segunda edição. E ele falou que nesses 10 anos nada tinha mudado e só tinha piorado. Na verdade, agora o pastor, além de lidar com a questão gerencial e terapêutica, também começou a cobrar do pastor que ele fosse um grande comunicador. Então, o pastor, e de fato, nós vivemos hoje esta realidade. Hoje o pastor ele tem que ser aquela pessoa que sabe lidar com as câmeras. O pastor ele é meio stand-up, meio comediante, roupas mais modernas. Aí, né? Então, assim, hoje, de fato, um pastor, ele vai muito além do que se esperava de um pastor algum tempo atrás. Sim. Só que o que me incomodou quando eu li esse artigo, esse capítulo dele, é que poderia ter uma dupla compreensão por falta de uma definição mais clara do que ele dizia por Certo. profissionalismo. Certo. E aí eu escrevi um artigo chamado Pastores, nós devemos ser profissionais, mas não no sentido de que eu não comungo com o John Piper quanto a essa preocupação de se esvaziar o ministério pastoral. Sim. E fazer do ministério pastoral apenas algo técnico, apenas algo que não tem a devoção, não tem o chamado, não tem um comprometimento com a experiência, com a vivência de fé. Na verdade, o que eu quis dizer é que muitos pastores hoje estão experimentando exatamente um esvaziamento de habilidades que são necessárias ao ministério. E ali eu mostro exatamente que existe uma diferença entre ser um profissional e ser um mercenário. Sim. O que muitas pessoas acreditam, pensam ao falar assim, o pastor não tem que ser um profissional, ele está pensando no mercenário, porque o mercenário é aquele que luta uma batalha, uma guerra, não porque se identifica com os ideais da nação, mas porque recebeu um valor para poder lutar em favor daquele interesse. E o pastor que também conduz o seu ministério pensando no dinheiro, pensando em benefícios pessoais, ele também vai distorcer. Então, quando fala, o pastor é um profissional, está querendo dizer o quê? O pastor só trabalha pelo dinheiro, o pastor só tem interesses institucionais, o pastor não tem a preocupação com a causa do evangelho. Sim. E eu acho que talvez a melhor expressão não fosse o pastor é um profissional, mas sim o pastor é um mercenário. Então ali eu falo que o pastor amador é aquele pastor que não sabe fazer uma boa exegese. O pastor amador é aquele que não sabe acompanhar os seus membros, que não sabe conduzir a comunidade de fé de acordo com os princípios e até mesmo com a tradição da sua denominação, da sua instituição. Então, um pastor amador é tão danoso para a fé quanto um pastor mercenário. Sim. E que o pastor profissional é aquele que tem as habilidades necessárias para executar o seu chamado. Certo. Então, se eu vou ao médico e o médico não tem a formação, não tem a capacidade, ele é um amador. Então, eu me coloco numa posição de muito risco quando eu estou nas mãos de um médico que não tem a capacidade técnica de executar aquilo que se espera dele. Um pastor que sobe um púlpito e não sabe expor as escrituras, não sabe pregar de uma maneira exegética, de uma maneira homilética, dominar aquelas técnicas que fazem parte do ministério pastoral, Sim. não vai fazer com que a igreja caminhe na direção melhor. Porém, eu não estou invalidando que, de fato, ser um profissional que executa bem as suas atividades sem a devoção, sem a espiritualidade, sem a motivação correta, com certeza não é o que se espera de um pastor, né?